Vamos lá para... Nós estamos no último conteúdo do bimestre, do semestre. Deus a Deus, que semestre, né, gente? Vamos lá, sobrevivemos ao semestre, veja só. Pilha, estrutura de dados. Vamos falar sobre uma estrutura de dados chamada pilha. Já falamos de estruturas de dados. Na verdade, quando a gente estava falando de vetor, de ordenação de vetor, de métodos de pesquisa em vetor, a gente também estava falando em estrutura de dados, que são organizações desses dados. Então, se a gente tem alguns dados que estão sendo organizados ali, a gente está falando da ideia de estrutura de dados, tá? Tem várias formas de organização, a gente vai estar falando só dos principais aqui, pilha, fila e lista, mas a ideia de pilha e fila, tá? Então aqui, a ideia de pilha é exatamente esse desenho aqui, gente. Olha como fica a ideia do desenho de uma pilha. Desse jeitão aqui, ó. É a ideia como se fosse um vetor. Um vetor de quantas posições? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um vetor de 6 posições, só que ele está desenhado dessa maneira aqui. E repare, ele tem uma abertura. Essa abertura indica por onde o elemento entra, por onde o elemento sai. Ideia de vetor, só que eu vou indicar onde ele entra e por onde ele sai. No caso de uma pilha, tanto a entrada como a saída vão acontecer em uma única extremidade, que a gente vai dar o nome de topo. O elemento que entra numa determinada extremidade, nessa mesma extremidade o elemento vai sair. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor aqui algumas inserções e exclusões. Eu tenho... Deixa eu tirar aqui que meu rabicó tá cheio de cabelo. Tá cheio de inserções, a ideia de push é inserção de elementos. Eu estou inserindo o elemento 2 na pilha, o elemento 4, 7, 8, estou retirando. A ideia do push é inserindo, a ideia do pop é retirando. Gente, aqui entender o conceito, tá? Não precisa se preocupar ainda, pelo menos na disciplina, não precisa se preocupar com a ideia da implementação. É muito mais a ideia do conceito. Até quando vai procurar concurso, alguma coisa na área de informática, você vai se deparar muito com a ideia do conceito. É esse entendimento do que é uma estrutura de uma pilha, ok? Então aqui, quando está falando, então, imagine isso aqui como sendo um vetor de 6 posições. Quando está aparecendo lá, push 2, quer dizer, insira o elemento 2, beleza? Insira o elemento 2, eu vou inserir esse elemento, a primeira posição do vetor é a posição 2, ok? Pronto, foi inserido o elemento 2. Próxima, insira o elemento 4, opa, próxima posição do vetor, posição 1, inseriu o elemento 4. Próxima, opa, inserir o elemento 7, inserindo na ordem, tá aqui na posição 2. Inserindo mais um, push 8, na posição 3. Ok? Foi inserindo ali na ordem até que chegasse ao limite da pilha. Daí chegou aqui um pop, que é a ideia de retire esse elemento. Pop é a retirada. Então, a retirada, repare, entrou e a retirada acontece com a ideia da mesma extremidade. Gente, o que vai acontecer aqui? Pensando que tá empilhado, um em cima do outro. Pensa na ideia de pilha mesmo, gente. Pilha de livros, né? Isso aqui, ó, pera aí. O que mais tem aqui é livro. Olha aqui. Destruí algumas coisas, mas tá aqui. Olha lá. Pilha de livros, tá aqui, tá? Nessa pilha, foi o primeiro que eu coloquei. Foi o segundo que eu coloquei. Terceiro e quarto. Tá aqui, ó. Está numa pilha. Eu quero retirar. O que eu vou estar retirando? Não o que está lá embaixo, né? Pela ordem. Se é um empilhamento e eu vou estar retirando, eu vou estar retirando o último que foi inserido. É a mesma ideia aqui desse conceito. Por isso que a gente fala empilhamento. O 8, que foi o último a ser inserido, então ele é exatamente o elemento que vai ser retirado. Aqui. Retirei o 8, que estava em qual posição? Na 3. Opa, mais uma retirada.
Tá solicitando mais uma retirada ali. Veja esse elemento, ó. Mais uma retirada. Qual vai ser? Dá uma olhadinha ali. Qual que está no topo da pilha? O 7, né? Concorda? Eu não consigo tirar o 2. Para tirar o 2, eu tenho que tirar o 4. A ideia de pilha, eu faço tanto a inserção como a exclusão na mesma extremidade, e eu estou retirando o que está no topo. Então, é o 7. Aqui. Push 12. Opa, inserção. Preciso inserir. O que vai acontecer agora nessa inserção? Insiro na próxima posição vazia, posição 2. Inseri o 12. Se aparecesse agora, vamos colocar mais um aqui. Pop. Qual que vai ser retirado nesse caso? De novo, o que está no topo. A ideia da pilha, por isso que a pilha nós falamos que ela é uma estrutura do tipo LIFO. Last in, first out. O último a entrar é o primeiro a sair. Por isso que aqui, se eu preciso retirar um elemento, vai ser retirado o 12. Se eu pedir para retirar mais uma vez, a retirada é do quê? Do 4. E só por último, a retirada vai ser do 2. O primeiro a entrar, o último a entrar é o primeiro a sair. Ou seja, o primeiro que foi inserido é o último que vai sair nessa estrutura pilha. Essa é a ideia do conceito da estrutura de pilha, ok? Essa é a ideia do conceito. Ah, mas eu queria tirar aqui ao invés do 12 o 2. Não dá. A ideia do conceito de pilha, veja qual é. Pensa nos exemplos que tem aí, né, de pilha. Conhece aquele botãozinho do Word? Quando se digita alguma coisa, acontece alguma coisa, se aperta do Word e de qualquer outro aplicativo, né? O desfazer. O que acontece no botão do desfazer, gente? Ele vai desfazendo o quê? As ações mais atuais que foram realizadas, né? Até chegar à mais antiga. Olha a ideia aqui do desfazer. Ele vai retirando, vai desfazendo as últimas que foram inseridas até chegar à mais antiga. Olha aí. Pensa em outras aplicações para pilha. Pensa aí.